Aleluia. Aleluia. Pode prender. Tá tudo. Graça e paz, queridos. Vamos orar pelo nosso presbítero, embaixador. Nossa. Deus, cuida do teu servo, Pai, em nome de Jesus. Cuida dele, cuida dos negócios, cuida da família, dá vitória aos filhos, dá vitória em tudo aquilo que é desejo do teu filho. Pai querido, em nome de Jesus, que essa palavra que ele vai ministrar hoje seja uma palavra que preenche o nosso coração, que o Senhor abunde na vida dele, a cada dia, com poder, autoridade, determinação, em nome de Jesus. Amém. Amém. Está tudo pronto aí, né? A graça e a paz, irmãos. Amém. Mais uma vez aqui, pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E eu só tenho a agradecer a Deus, porque Ele tem sido um Deus fiel e verdadeiro na minha vida. Amém? Antes de começar aqui, quero dizer, Amélia, fico muito feliz em te ver aqui. Creio que o Senhor, Ele ama muito a sua vida e Ele é contigo sempre. Tenha fé que tudo vai dar certo, amém? Irei compartilhar com os irmãos a palavra que está no livro de Lucas. No capítulo 5, eu vou ler aqui do capítulo 5, do verso 18 ao 32. Hoje eu vou pregar, irmãos, que vai falar sobre a fé. É chegado ao dia, muitos bem sabem, né? Estamos aí, Jesus está às portas. E muitos estão brincando de ser crente e não estão entendendo o real sentido da vida, né? O que Deus realmente quer para cada um. E aqui em Lucas é um livro que nos ensina como que está a nossa fé. Aqui no capítulo 18 diz assim: vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazer entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e baixaram em sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? E Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados? Ou levanta-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levanta-te, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificaram a Deus, cheios de temor, e diziam: hoje vimos coisas extraordinárias.
Amém, irmãos? Até aqui. Para você ver, né? Naquela época, acho que o livro de Lucas é um dos livros que mais fala sobre os milagres de Jesus Cristo, né? Sobre o nascimento de João Batista e tudo mais. Sobre a preparação e o caminho que o nosso bom Deus ele seguiu. Naquela época as pessoas podiam ver os milagres que Jesus Cristo fazia e mesmo assim tinha gente que era incrédulo e não acreditava. E isso traz nos dias de hoje um ensinamento para a gente, como é que está a nossa fé. Quais são os milagres que você tem vivido, tem passado? Quais são as provas que você tem enfrentado e Deus está à frente e te dá as vitórias? Isso já é mais que um milagre, irmão, na sua vida. Quando Deus ele te arranca de um lugar, te coloca em outro, às vezes você questiona, indaga a Deus e não entende o propósito que o Senhor tem sobre a sua vida. Muitas vezes a gente é incrédulo e não confia na palavra do Senhor. E essa incredulidade acaba nos tirando muito das nossas vidas. E mais uma vez a gente pergunta a Deus por que isso acontece com a gente, né? Então, a maioria das vezes a gente só sabe questionar, mas a maioria das vezes a gente não para pensar, a gente não tenta ter uma conversa direta com Deus e perguntar para Ele: Senhor, por que isso está acontecendo? É isso que o Senhor quer para a minha vida? E esses milagres aqui aconteciam, as pessoas viam os milagres de Jesus, pessoas que andaram com Ele, mas mesmo assim não acreditavam que aquilo ali poderia ser possível, vendo com os olhos, né? Acho que tem uma parábola antes desse capítulo aqui que fala, né, sobre as craves que as pessoas tinham nos olhos e as pessoas não conseguiam enxergar. E isso é muito triste, né? Porque pessoas que andaram com Ele, pessoas que comeram com Ele e mesmo assim o negaram, o traíram e não entendiam o verdadeiro amor. Porque Cristo, Ele era amor. E se você não tem amor, certamente nós não temos Cristo. E é isso que nós temos que ter na nossa mente. Amém, irmãos? Vou ler aqui em Lucas, no capítulo 7. Do verso 1 ao verso 10, que diz assim: Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. E ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. E ele ouviu falar de Jesus e ouviu-lhe alguns líderes religiosos falar de Jesus e enviou ao seu encontro. Pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: Este homem merece que lhe faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles e já estava perto da casa, quando o centurião mandou amigos dizer a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dizei uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. E diga ao meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, voltando-se para a multidão que seguia, e disse: Eu lhe digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Amém, irmãos? Você imagina aqui, né? Uma pessoa que não era cristã, que não acreditava, mas ele tinha fé que Jesus Cristo naquele momento tinha poder e autoridade para tirar todo tipo de enfermidade do seu servo. E é isso, com essa palavra aqui, a gente tem que entender qualquer tipo de dificuldade, enfermidade,
qualquer tipo de mal que você estiver passando na sua casa, na sua empresa, em qualquer lugar, irmão. Independente da situação, tenha fé que Deus é com você. Deus estará sempre com você, né? Sabemos que nós somos falhos, nós somos pecadores, mas nada maior que um arrependimento. E se você tem um arrependimento verdadeiro, certamente Deus é com você. Amém, irmãos? Então, essa palavra vale para nos lembrar como é que hoje está a nossa fé no nosso Senhor. Será que a gente está com a nossa fé restaurada? Firme? Acredito que é como fala, né? Nos fins dos tempos, a fé de muitos se esfriará. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos. Abrir os olhos. Antes mesmo da gente apontar o dedo, é prestar atenção na nossa casa, saber se ela está limpa, adornada. E aí, a gente começa assim, a se preocupar com o externo. Amém, irmãos? Tem uma passagem aqui, que está em Lucas também, que Jesus, ele ao se comunicar com o seu povo, ele falava muito em parábolas, né? E eu achei isso muito significante para a minha vida, e eu acredito que é para a vida dos irmãos, porque às vezes a gente não entende o agir de Deus. E mesmo assim, Jesus Cristo, como falava em palavra, algumas pessoas não entendiam de forma totalmente diferente, né? Eu vou ler aqui, está no capítulo 5, pastor, do verso 1 a 11, que diz assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, isso mesmo, né? Isso, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lance as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando os fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar. E então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viesse ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam complexos com a pesca que havia feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Amém? Então aqui, mais um ato de fé, né? Os homens tinham passado a noite toda lançando suas redes sobre o mar, saíram do mar sem pegar nada. E num ato de fé que eles tiverem em crer, em acreditar em Jesus Cristo, que se eles lançassem as redes dele ali novamente, na parte funda, eles iam ter uma pesca farta, eles vieram colher o melhor. Eles acreditaram, eles tiveram fé naquela palavra, né? E é isso que a gente não entende. Às vezes Deus fala para nós: olha, vai acontecer isso, tem aqui algo para você, mas para que você ganhe isso, você tem que ter fé, né? Às vezes Deus pergunta dessa forma para a gente: você tem que ter fé. Você tem fé que você vai receber um carro novo? Você tem fé que você vai receber uma casa nova? E a gente começa a pensar e colocar várias outras dificuldades na frente.
mas não tem a fé verdadeira, né? Não acredita que aquilo realmente pode ser concretizado na sua vida. E o principal de tudo, você não acredita que aquilo está vindo diretamente de Deus. Pois a Bíblia mesmo fala que Ele é dono de tudo. Por que nós vamos indagar, né? Por que nós vamos questionar aquilo que Ele nos prometeu? Então, através da nossa fé, eu acredito que tudo aquilo vem mais rápido. Se você não tem fé, quem é que vai ter fé por você? Então vamos procurar, irmão. Vamos fortificar a nossa fé em Deus. Vamos acreditar mais. Porque o Senhor, Ele tem tanto para nos dar. O Senhor tem tanto. E nós, às vezes, nós questionamos e não acreditamos que aquilo pode ser concretizado. Mas é que nem a pastora Fátima fala: se você não tem fé, eu tenho fé por você. Eu creio que isso vai acontecer. A gente já ouviu tantos testemunhos aqui na igreja de promessas, né, que iriam acontecer, e aconteceu. Uma das promessas mais extraordinárias que aconteceu foi com uma irmã nossa, a Leisa, né? Lembra do pastor Luiz falava? Você vai casar com um negrão, mais preto que eu. E muita gente questionava. Ela teve fé, ela agarrou aquilo e aconteceu. Né? Aconteceu. E nós presenciamos vários outros atos de fé de pessoas, né, que receberam aqui a palavra do pastor e aconteceu sobre a vida da pessoa. Se aconteceu sobre a vida deles, por que não pode acontecer sobre a sua vida? Então nós temos que pensar muito nisso. Às vezes a gente questiona por que acontece com outro e não acontece comigo. Como é que está a sua casa? Como é que está a sua vida com Deus? Você tem conversado com Ele? Você tem parado para pensar? Ou você tem procurado por meios alternativos? Então eu acho que isso implica muito sobre tudo que Deus tem para te dar. Né? O Senhor, Ele ama muito a gente, muito mesmo. Porque se não fosse por Ele, acredito que hoje a gente não estaria aqui. Amém, irmãos? Eu me peguei hoje num pensamento, quando meu filho chegou da creche, eu olhei para ele e falei assim: esse aí vai ser um atleta, vai ser um futuro jogador de futebol. E eu fiquei pensando naquilo, né? E a minha esposa conversando com ele, falando com ele. Logo em seguida me veio uma palavra que o irmão Israel, né, pregou na quinta-feira passada. O ontem e o amanhã é Deus, somente Deus. A gente tem que viver o hoje. E veio aquilo para mim assim, irmão, eu falei assim: Senhor, realmente, o futuro do meu filho, o futuro das minhas filhas, somente o Senhor sabe. Não adianta eu dizer que vai ser isso e que vai ser aquilo. Eu sou apenas uma ferramenta que o Senhor está colocando sobre a vida deles, para que eu dê o direcionamento e que o Senhor venha me dar sabedoria, para que esse caminho que eles iam seguir seja um caminho reto, um caminho digno de um cristão dentro da casa do Senhor, né? Às vezes a gente questiona, eu sou muito de questionar a Deus, e às vezes a minha esposa até fala assim: nossa, está faltando isso, está faltando aquilo. Aí eu já olho para ela e falo assim: tenha fé que não adianta a gente ficar se corroendo, tentando, vamos dizer assim, ajudar ou pegar uma alternativa, porque o Senhor, Ele é fiel nas nossas vidas. E Ele sempre há de prover, né? E isso aí, irmão, eu posso falar de boca cheia. Eu tenho muitos testemunhos que Deus, Ele é na minha vida, é na vida da minha esposa, da minha família. Porque Ele tem me surpreendido de formas assim, sabe, excepcionais. Eu falo assim: é somente Deus mesmo. É somente Deus para prover. E quando Deus fala, irmão, tenha fé, acredite, agarre. Não seja o primeiro a declarar com a boca: será que isso vai acontecer? Bom, você já está negando aquilo que Deus tem preparado para você. Então, nós,
como cristão, nós temos que estar com nossa fé intacta, limpa. Crer que o Senhor, Ele vai fazer. Se você está passando por dificuldade, se tem algum parente doente, tenha fé. Tenha fé que a cura vai acontecer. O Senhor já curou pessoas paralíticas que desde criança nunca andou. Ele faz com que essas pessoas andem. Por que Ele não vai curar uma pessoa que era sadia e está enferma agora? Tenha fé. Acredite em Deus. E outra coisa, mais importante, está em Lucas também, é a parábola da semeadura, né? A semente que você está plantando em terra fértil, em terra boa, ou não? O Senhor, Ele nos deu a palavra dEle, e a palavra dEle, o que está acontecendo? Está sendo guardada com você? O que você está fazendo com a semente que o Senhor está te dando? É algo muito sério para a gente refletir. Devemos pensar todos os dias, em todos os momentos nisso. Senhor, o Senhor está me dando essa semente, que eu venha plantar ela em uma terra fértil, e que ela venha dar bons frutos, Senhor. É isso que você tem que pedir a Deus. Às vezes acontece uma situação com o irmão, se ele está passando por uma necessidade, Deus vai saber, Deus vai tocar no seu coração. Você vai saber o momento exato de você agir. Porque às vezes, irmão, o irmão está passando por uma necessidade porque é prova do Senhor. Então, peça discernimento ao Senhor. Me dê sabedoria. Está na hora de eu agir? Ou eu tenho que deixar essa situação? Então a gente tem que ser sábio também nessas horas. Não adianta você querer colocar a mão não. Porque aquilo que caiu ali por irmãozinho, que está sendo ali provado, pode vir para você. Então, é isso que a gente tem que ter, fé e entender tudo que Deus tem para as nossas vidas. O Senhor, Ele sempre estará conosco. Apesar de a gente ser falho, apesar da gente, às vezes, não entender o propósito dEle nas nossas vidas, nós temos que ter fé, porque a fé é o princípio de tudo. Se você não tiver fé, o que você está fazendo aqui? Né? Então, para as pessoas que não podem vir hoje ao culto, entendam que quando Deus te chama, Ele tem um propósito. E eu creio que se você está passando por uma situação difícil, creia em Deus, tenha fé, busque ao Senhor. Amém? Não tente ir por meios alternativos, não. Porque o Senhor, Ele é a nossa salvação. E isso a gente já entendeu quando nós aceitamos a Jesus Cristo. E nós temos que estar com as nossas vestimentas, irmão, limpas. Para quando chegar no dia, não seja muito tarde de ter arrependimento. Que acho que isso é o mais importante. Amém? Então que o Senhor Jesus Cristo, Ele vem assim, te dar discernimento, que o Senhor venha te dar muita saúde, sabedoria para você entender os propósitos que Ele tem na sua vida, e que você venha a ser verdadeiro com o Senhor, que acho que isso é o mais importante. O Senhor, Ele conhece o coração de todo mundo, mas principalmente Ele ama quando você é verdadeiro com Ele. E eu acredito que quando você é verdadeiro, o Senhor, Ele abre os braços, te abraça, te conforta, Ele cuida de você e da sua casa. E é isso que você tem que entender. Somente em Deus, só nele. Somente Ele pode nos livrar. Amém? Muita coisa está acontecendo aí. É chegado o tempo, né, pastor? Da batalha, da guerra, né? Agora é guerra digital, né? Então, muita coisa há de acontecer. E olha, essa é uma guerra, irmãos, bem mais perigosa do que uma batalha da Terceira Guerra Mundial. Porque, você imagina aí, é vírus para cá, é vírus para lá, é podre de um, podre de outro. Aí você fala assim, isso é bom ou é ruim? Eu estava
falando com a minha esposa esses dias, a pior época que tem, eu acho que é essa época de eleição. É onde aparece o podre de todo mundo, né? Muitos vêm à rede, muitos vêm a público falar sobre o podre do outro, mas não vem falar sobre as melhorias que ele quer para o povo. E muita gente não vê dessa forma. Muita gente acha até legal essa guerra que está tendo, né, entre os governantes. E isso não é de Deus. Acredito que quando a gente está centrado dentro da palavra do Senhor, a gente vem ter entendimento sobre isso. E a gente só tem que pedir a Deus um livramento. Que todo esse mal que está acontecendo no mundo aí, que acontece no nosso país, que ele venha passar bem longe dos nossos lares. Que ele venha nos livrar, né? E, irmãos, é somente Deus. Não tem outra explicação. Se a gente não se agarrar a Deus, o que vai acontecer com a gente? E é isso. A semente que Deus te dê, plante em terra fértil. Amém? Quando for para você falar sobre a palavra de Deus para alguém, não tenha medo, não. Abra sua boca, que Deus vai te encher. Amém? Eu me despeço por aqui. Espero que essa palavra venha encher o coração dos irmãos. Espero que Deus conforte aquele que está precisando nesse momento de conforto, porque o Senhor, Ele é fiel na minha vida e na sua vida, irmãos. E nós não temos que mendigar o pão. Amém? Amém. Glória a Deus. Toma, pastorzinho. Paz, irmãos, palavra abençoada, né? E realmente tudo que o Leandro falou é verdade. Quantos de nós temos grandes, como posso falar? A gente pode contar todas as maravilhas que o Senhor faz nas nossas vidas, né? Porque eu creio que cada um tem um testemunho, cada um o Senhor trabalha de uma maneira especial. Muitas vezes a gente acha que uma vitória é pequena, nossa, mas para uma outra pessoa a vitória é muito grande. E assim a gente acaba deixando de falar as bênçãos do Senhor e acaba deixando de estimular a fé do próximo, né? Porque quando a gente deixa de dar o testemunho, a gente acaba desestimulando a fé do próximo, porque ele fala, não vejo nada acontecendo, comigo também não acontece nada, né? Mas eu creio que cada vez que a gente dá um testemunho, a gente mostra como o Senhor é bom nas nossas vidas, né? E eu creio que Ele nos abençoa de uma maneira tão especial que muitas vezes a gente não percebe todos os detalhes. Amém, irmãos? Pai amado, Pai querido, que o Senhor possa tomar as nossas vidas, que esta palavra, meu Pai, venha cair no nosso coração, meu Pai, como uma semente num terreno fértil, como o teu servo falou. Que essa semente, meu Pai, venha crescer, meu Pai, que ela venha se tornar uma árvore frondosa, meu Pai, ela venha dar frutos, meu Pai. Pai, que o Senhor venha, meu Pai, nos dá, Senhor Jesus, uma final de noite, meu Pai, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, meu Pai, que esteve aqui para se alimentar da Tua Palavra. Guarda o Teu povo, meu Pai, a volta para casa. Eu creio, Senhor Jesus, que o Senhor vai estar conosco, nos guardando, meu Pai, nos protegendo, como o Senhor sempre está, meu Pai. Então nos despede, meu Pai, em paz e segurança, e que nós venhamos chegar em paz em nossos lares, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.